Pessoal, o Leonardo Boff tem uma máxima que eu acho muito interessante. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sempre acreditamos que vemos tudo com muita clareza, que o nosso ponto de vista é o mais cristalino possível. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que conseguimos absorver, interpretar tudo à nossa volta com precisão? Pois é, a nossa amiga Rejane, a nossa psicóloga, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Oi, minha querida, bom dia! Bom dia, Cleide. Feliz segunda-feira. Ai, feliz segunda-feira. E a gente começa assim, né? Vambora. Com muita alegria. Essa história desse ponto de vista, hein? Nossa Senhora! Daqui a pouquinho tem cozinha também no nosso programa. Legal. Mas me conta, como é que é essa história desse ponto de vista? E o ponto de vista não para por aí. Porque se a gente interpretasse uma situação e ficasse parado aí, só interpretei do jeito que eu dei conta, tudo bem. Mas a questão não é essa. A questão é que o nosso ponto de vista, a forma como a gente interpreta as coisas, vão influenciar no nosso comportamento e nos nossos sentimentos. E as pessoas também que nos cercam? Elas são afetadas também pelo ponto de vista que a gente bate o pé e fala que tá certo? Sem sombra de dúvida, porque aí eu vou lidar com aquela pessoa não do jeito que é ali a realidade. Eu vou lidar com aquela pessoa do jeito que eu interpreto a realidade. Tem uma abordagem dentro da psicologia que é a teoria cognitiva comportamental. Esse nome, esse termo TCC, terapia cognitivo-comportamental, é uma terminologia muito ouvida. Vamos entender, então, o que significa isso? A forma como eu interpreto uma situação, a interpretação seria a parte cognitiva. A forma como eu entendi um contexto, pode ser um contexto meu, da vida das pessoas, isso vai desencadear o modo de eu me comportar com as pessoas na vida. Então faz toda a diferença o modo como a gente compreende o mundo. E quando a gente insiste no nosso ponto de vista e a pessoa que está do lado fala assim, olha, de uma certa maneira tem alguma coisa aí que é verdade. Agora tem outras que não são. Não, é tudo desse jeito, você não está vendo? Como é que eu começo a desconfiar que meu ponto de vista não é joia? Então aí temos os nomes, né? Porque assim, entre o que acontece e a forma como eu interpreto o que acontece, tem aí uma distância. Quando a gente começa a usar uma lente específica para sempre interpretar as coisas naquele formato, nós da psicologia chamamos isso de distorção cognitiva. A gente começa a distorcer o modo que as coisas verdadeiramente são. E passo, então, a enxergar a vida, então, sempre por aquele prisma. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha dentro de mim ali algum complexo de inferioridade, né? Então, eu acho que eu sou menos do que as outras pessoas. Eu sou menos bonita, menos inteligente, menos capaz e tudo mais. Eu começo a interpretar tudo que as pessoas fazem de acordo com esse viés. Então, por exemplo, se eu achar que você me cumprimentou de um jeito menos animada do que você cumprimentou uma outra pessoa, a interpretação que eu faço é assim, tá vendo? Eu sou menos mesmo, porque a Cleide me cumprimenta de uma maneira inferior do que a dos outros. Tá. Eu começo a pincelar no mundo situações que eu acho que vão coincidir com esse jeito distorcido de interpretar o mundo. Por isso que alguém pode vir para mim e falar assim, mas para com isso, não é assim não. Mas eu quero insistir nesse jeito de interpretar as coisas. E isso me faz sofrer, sem sombra de dúvida. Essa insistência, ela tem um orgulho no meio? Dependendo do caso, pode ser um orgulho. E também eu fico pensando, a gente tem muita dificuldade de confrontar a nossa identidade. Por mais que às vezes a nossa identidade não nos agrade, por mais que ela nos faça sofrer. Mas quando eu vou e confronto alguma coisa, parece que fica assim, não, mas se eu assumir para mim, vou pegar esse exemplo que eu dei. Se eu assumir para mim mesma que não, eu não sou menos,
para de usar isso como, sei lá, como desculpa. Para de usar isso como narrativa de se vitimizar na vida. Para de fazer isso com você mesma. Se eu pego e falo, para de ser assim, o que eu tô dizendo pra mim? Pare de ser a Rejane do jeito que você é. Ué, então se sai de cena essa Rejane, quem que entra? E às vezes a pessoa não sabe lidar com esse outro formato. Então ela fica ali inflexível nesse modo de compreender. E ela fica, não consegue sair desse personagem e para mudar um pouco esse pensamento, ela precisa de uma terapia. De preferência, porque ela sofre e quem convive com ela, sem sombra de dúvida, sofre também. A gente tem aqueles provérbios da nossa língua portuguesa que eles não são aleatórios, né? Pau que nasce torto, morre torto. É essa ideia de inflexibilidade. Se é desse jeito que eu sou. Não venha você mexer na minha identidade. Só que se essa identidade, né, não tivesse trazendo queixas, conflitos interpessoais, tudo bem, mas a questão é que traz. E a gente, o ser humano, Cleide, assim, cada vez mais eu fico entusiasmada com a possibilidade que a gente tem de ampliar. A gente amplia tanto conhecimento, concorda? Concordo. A gente atualiza, a gente não tem lá no nosso celular, nos nossos computadores, atualize os dados, atualize. Gente, por que a gente também não pode pensar na atualização da nossa percepção em relação às coisas? A vida é tão plural para a gente criar aí um ponto de vista, né? Como o Leonardo Boff colocou, você está ali num ponto. Puxa, será que a gente não está perdendo tanta oportunidade assim de vida, ficando fixado em um ponto de vista? Acho que o ser humano, ele ganha muito mais se ele der conta de pluralizar esse ponto de vista. Não sei se você prestou atenção na abertura do programa hoje, que eu estava falando do que aconteceu comigo ontem. Coisa de dentro da minha família, numa comidinha muito simples, conversa com amigos e com parentes. E eu fiquei tão feliz ao ouvir, porque, como eu disse, o Xande de Pilares e Caetano Veloso gravaram esse... Aliás, o Xande gravou. Né? E o Caetano Veloso, quando foi ver a gravação, ele chorava copiosamente. Aliás, hoje ele está fazendo 81 anos. Parabéns, Caetano. Então, a gente não consegue ver beleza na coisa simples. E você tocou numa coisa que eu acho que é tão genial. E aí a gente tira o chapéu mesmo para esses artistas que conseguem ver o novo no mesmo. O que a artista faz? A artista tem essa maestria de enxergar aquilo que ninguém enxergou. Tem a maestria de enxergar uma pedra e dali ele já vê a escultura. Então, assim, é um outro olhar. Por isso que a gente aprende muito com os artistas. Mas eu queria trazer aqui, tem um psiquiatra brasileiro e psicanalista também, chamado Jorge Forbes. E esses dias ele postou algo muito interessante. Ele colocou assim: tem gente que vive a repetição pela repetição, com a repetição. Não vê nada de diferente, fica lá na mesmice e a vida passa. E tem pessoas que conseguem ver o novo, ainda que numa possibilidade de repetição. Todos os dias a gente tem que acordar e vai escovar o dente, vai tomar café da manhã, e vai trabalhar, e vai almoçar. Mas tem gente que tem ali uma sensação tão desejante com a vida que consegue ver o novo e saborear aquele momento presente do jeito que ele é. Eu acho que esse exemplo que você deu ontem, de você com a sua família, de alguma forma, mesmo que seja algo tão corriqueiro, estar junto com a família no domingo, vocês se oportunizaram de trazer ali um ingrediente novo, uma pitada nova, de uma música interessante, de um encontro que super valeu a pena de ter vivido. E aí sim, a gente pega e fala assim: a vida tem essa mágica, essa possibilidade de viver a felicidade verdadeiramente, conseguindo ter um olhar de novidade mesmo naquilo que seja corriqueiro. E o Belchior já disse, né? O outro artista, o novo sempre vem. Não tem jeito. A gente tem que aprender a receber. Isso. Porque tem gente que o novo vem e não aprende a receber. Outra coisa, na minha época que era bom, música boa era da minha época, amizade boa era da minha época. Quer dizer, nada dessa época é bom. E aí a gente vai desvalorizando o que poderia ser tão curtido nesse momento, né? Cleide, a mente humana, ela é tão amalucada, ela é tão cheia de nuances, mas eu queria trazer uma
uma outra terminologia também muito interessante, chamada de dissonância cognitiva. Esse termo foi criado há muito tempo por um psicólogo social americano, que ele falava assim, quando a gente tem ali alguma ação que entra em desencontro com alguma crença, isso causa um desconforto e a gente logo vai tentando se justificar. Vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil. Faz de conta que eu tenha comprado um sapato. Certo. Aí eu comprei um sapato e tô lá super satisfeita com o meu sapato, aí eu te mostro o meu sapato. Aí você vira pra mim e fala assim, nossa, que lindo, onde você comprou? Quanto você pagou? Eu falo, paguei tantos reais. Aí você vira pra mim e fala assim, Rejane, não acredito que você pagou isso. Sabe por quê? Em tal lugar ali é bem mais barato. E aí aquilo me causa uma grande dissonância. Por quê? Porque eu acreditei que comprar sapato em tal lugar é o que é bom, é o que é correto, é o que é barato. E de repente você me trouxe assim, ó, né? Não, você tá interpretando a sua escolha de uma maneira errada. Eu fico tão incomodada com isso que a nossa tendência primeira é virar e falar assim, ó, não, Cleide, mas sabe o que é? Deixa eu te explicar. É porque, assim, era difícil eu ir nessa loja que você tá me falando, que ela fica longe pra mim. Eu não vou ter tempo pra comprar sapato depois. E lá também... A pessoa que me atendeu já me atende há muito tempo. A gente começa a querer justificar o porquê do nosso comportamento para não confrontar a crença, para não virar e falar assim, gente, é mesmo? Realmente, deixa eu fazer uma aprendizagem disso aí, na próxima vez que eu for... Cleide, obrigada, a próxima vez que eu for comprar um sapato, então, eu vou dar uma pesquisada, ou eu vou nessa loja que você me falou e pronto. A gente tenta não abrir mão das nossas crenças, do tanto que isso mexe com a nossa identidade. Então, o que acontece é assim, Rejane, eu vejo o meu ponto de vista, eu tô vendo a coisa assim muito mais trágica. Aí depois, com o passar do tempo, mas eu acredito naquela tragédia. Acredito e parece que até gosto dela. Aí, quando eu vou percebendo, a pessoa vai falando, não é bem assim não, olha aqui, pá. Aí você vai percebendo que você exagerou mesmo. E aí eu vou te contar até uma coisa muito comum que acontece no processo de terapia. Pessoal, algumas pessoas aqui já fizeram e outras pessoas não. Cada processo de psicoterapia, de psicanálise, ele é único. Mas é muito comum, num primeiro momento que você está ali fazendo uma primeira narrativa da sua trajetória de vida e a pessoa está lá, ouvindo, acolhendo e tudo, a pessoa se sente engajada na terapia. Chega um momento que o profissional vai começar a falar assim, mas é sempre assim que você faz? Mas vamos tentar rever, mas na hora que você vai para é uma confrontação muito sutil, tá? Assim, não é uma confrontação abrupta, não. Uma confrontação até muito acolhedora e tal. Mas tem muitas pessoas que na hora que ele entende que, opa, eu vou ter que limpar essa lente aí que eu tô enxergando o mundo, para enxergar as coisas com outro olhar, para eu parar de enxergar essa história só no meu ponto de vista e começar a enxergar o ponto de vista do outro também. Tem gente que não dá conta e dá uma fugida da terapia. Isso não é raro de acontecer. Agora, você falou uma coisa que tem duas coisas muito comuns. Uma, o jeito de interpretar, trazer muito sofrimento e a pessoa ficar, né, ali agarrada, acorrentada nesse sofrimento e não larga de jeito nenhum. E muitas pessoas também que negam, que não dão conta de enxergar o que precisa. Tem muitas pessoas que, tipo assim, sei lá, a pessoa é ríspida, violenta mesmo, assim. Não, mas é o jeito dele, não é tanto assim, não. Vocês que estão achando que é. Tá. E nega. Não, mas isso aqui é uma dificuldade, assim, mas também não é desse tanto, não. Não, eu passo... Não, tem gente que tem dificuldade de enxergar mesmo, assim. Põe uma venda também, assim, não, aquela pessoa... Vocês ficam falando assim, sei lá, que minha mãe é difícil, assim. Não, mas tem um lado dela que não é tão assim também, não. A gente tem também uma tendência ou de supervalorizar alguma coisa que não é, mas também, às vezes, de minimizar algo que é muito forte. Por quê? Porque é muito difícil para o nosso ego trazer à tona todo esse contexto. Então, a negação também é muito penosa.
Quando eu percebo que eu estou colocando muita tinta nessa situação e ela está ficando muito pesada, aí eu começo a pensar, não, isso aqui eu estou exagerando, não é bem assim não. Mas quando aparece uma outra situação, acontece do mesmo jeito. Só terapia mesmo para ajudar ou a pessoa consegue, falando para ela mesma, limpando esse HD? A questão que eu vejo é que, num primeiro momento, a gente tem que ter esse discernimento. Então, se pode acontecer, gente, a gente muda o comportamento de várias formas. Então, pode acontecer de a gente mesma, de tanto, né, dar murro em ponta de faca, chegar uma hora e vai falar assim, ah, não, gente, peraí, eu não quero ficar dando murro em ponta de faca mais, não. Vou tentar me proteger. Esse autoconhecimento, ele é muito necessário para trazer uma outra possibilidade de interpretação e de emoção e de comportamento. Mas fazer isso amplamente e não dando conta de ter essa autopercepção, aí não é muito legal, aí realmente precisaria de uma ajuda profissional. Agora, por outro lado, Regiane, existe pessoas que veem coisas e falam assim, não, isso aconteceu mesmo. Conta até casos assim, parece que uma coisa meio fantasma, alguma coisa assim, e ela acredita piamente naquilo. Não. Mas isso pode acontecer mesmo? Então, aí, gente, nós temos que agora falar de uma outra questão. Isso aí já é bem mais impactante e bem mais impactante. Tem um termo dentro da psiquiatria que a gente chama de delírio. O que é delirar? Delirar é interpretar uma situação de uma maneira errada, acreditar piamente nessa situação, desconsiderar por absoluto qualquer nível de evidência e a pessoa começa mesmo a acreditar de uma forma muito distorcida e isso traz um desconforto muito grande. Então, é claro que tem gente, né, que tem delírios mais corriqueiros e tem gente que começa a ter realmente um delírio bem patológico. Delírio de estar sendo perseguido e não está, delírio de estar sendo traído e não está, delírio de estar sendo menosprezado e não está. Então, a gente tem a alteração humana, tem de leve, moderada a grave. Então, olha o tanto que isso impacta a nossa saúde mental, a forma como a gente interpreta a gente mesmo, o mundo, a vida, vai ter toda uma consequência nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nas nossas ações. Por isso que é importante a gente se autoconhecer, para a gente dar conta de limpar melhor essa lente que a gente usa para enxergar a vida, porque tem muita lente que traz muito sofrimento. Eu acho que um exercício que seria legal, me corrija se eu estiver errada, é você não focar muito nas coisas, tipo, todo lugar que eu entro é porque eu sou gorda e todo mundo vai olhar pra mim porque eu sou gorda. Ué, olha pra cima e não olha pra ninguém mais. E aí você tá falando uma coisa muito interessante, né? O peso que a gente vai colocar nisso, o holofote que a gente vai colocar nisso. Olha a dimensão. Nossa, eu entro em algum lugar e o que tá mais pesado pra mim é o olhar que as outras pessoas me dão. Gente, a gente ninguém não tem... Tá e a gente... E quem diz que a gente tem como controlar o olhar das outras pessoas? A gente acha que a gente pode controlar o olhar de alguém? Não conseguimos. O que a gente pode fazer é, aí sim, reinterpretar a si mesmo. Bom, eu vim aqui, o que eu vim fazer? Deixa eu me alinhar com aquilo que é pertinente para mim, ao invés de gastar tanta energia e se desgastar tanto nessa história do que o outro está pensando de mim. Aí o lugar que vai estar ruim, se vai comer a comida já não é legal mais, já sai de lá chateado. Cleide, eu queria falar uma coisa nessa história da gente interpretar de uma maneira distorcida. Gente, não tem como. Aquelas pessoas que a gente tem maior proximidade são as pessoas que a gente mais distorce. Gente, é. Por quê? Porque a gente se mistura muito. A relação se mistura muito, que a gente fala da tal da simbiose. Eu faço muita projeção, eu faço muita expectativa. Então, eu tenho uma tendência maior a fazer interpretações equivocadas, principalmente dessas pessoas com quem eu mais vou convivendo. É engraçado, porque se a gente for parar para pensar, não era para ser o contrário? Quanto mais eu convivo com uma pessoa, o certo seria melhor eu a compreendo. Então, eu sei
na hora que ela tá falando dela, na hora que ela tá falando de mim. Esse não seria o certo, assim, pra gente fazer? Mas não é o que a gente faz. Quanto mais eu convivo com uma pessoa, se eu não tomar cuidado, mais eu lido não com ela, mas sim daquilo que eu projeto nela e vice-versa. Mais a gente se mistura psiquicamente. Vou dar um exemplo qualquer. Faz de conta que eu tô ali com um sobrinho meu que derramou um suco de uva no chão. A gente tá todo mundo ali na casa dos meus pais, por exemplo. Se é o meu sobrinho e ele fica assim, eu vou falar assim, não, calma, não tem problema não, vamos enxugar. Agora, se fosse um filho meu que derramasse, eu ia virar e falar assim, presta atenção, você não prestou atenção? A mamãe já não te falou que era para prestar atenção? É a mesma situação, gente. Com o meu filho, eu me misturo. E eu vejo naquele momento uma demanda que pega e parece que me chacoalha e falo assim, tem que corrigir, tem que ensinar, tem que... E no outro, que eu não tenho essa demanda em mim, eu simplesmente vivo aquilo de uma maneira muito mais light. Então, olha o tanto que a gente se mistura com o outro o tempo inteiro, principalmente com aquelas pessoas que a gente convive mais. E a gente tem que dar conta de colocar um contorno maior em cima disso para deixar a vida um pouquinho mais leve. Aí você vem aqui numa segunda-feira, joga essa batata quente na nossa mão e agora a gente que tem que engolir isso. Ah, sim. E aí, mas o tanto que é legal a gente se dimensionar em relação a isso, claro. Pra gente colocar, gente, vamos pensar assim, vamos fazer, que tal uma tarefa de casa para essa semana, não é? Na hora que a gente se irritar muito com alguma coisa, na hora que a gente ficar muito assustado com alguma coisa, pensar assim, peraí, eu teria a mesma reação se eu estivesse vivendo isso com uma pessoa que eu não tenha tanta proximidade? Talvez isso me dá ali um certo balanço para eu me redimensionar e falar assim, calma, eu não preciso agir tão energeticamente assim, eu posso pegar mais leve. E vai ter muito assunto ainda pra gente conversar, viu? Rejane, minha querida, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, muito Uma boa semana para você. Amém, para nós.